Na conferência de imprensa de hoje estão aqui presentes 4 elementos que se pertencem ao Departamento de Ensino Superior e Investigação da FENPROF. O Tiago Dias, que é docente no ISEL, portanto aqui em Lisboa. O André Carmo, que é docente da Universidade de Évora. O Nuno Peixinho, que é investigador na Universidade de Coimbra, entre outras, mas pronto, sim, mais perto de Lisboa é em Coimbra, de facto. O outro é no México, penso eu, não é? Ou tem sido? É no Chile, vá, não falhei por muito. Já acabou. E o Miguel Viegas, que é docente na Universidade de Aveiro. Tem muitos outros elementos, mas são estes 4 que hoje vão estar aqui connosco, e esta conferência de imprensa realiza-se por uma razão simples, embora complexa naquilo que tem a ver com as consequências. É que desde novembro de 22, portanto o ano passado, no primeiro ano da legislatura, que a FENPROF propôs à senhora Ministra do Ensino Superior portanto, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que apanha estas áreas, a celebração de um protocolo que pudesse prever prazos e matérias para, ao longo da legislatura, poderem ter resposta com problemas que teriam que ser resolvidos. Contrariamente até ao que aconteceu com o Ministro da Educação, o Ministério da Ciência esteve disponível para fazer a discussão desse protocolo. Nós enviámos uma proposta, recebemos uma contraproposta e depois acabámos por fechar, digamos, uma lista de matérias, assuntos, com as prioridades que iriam sendo resolvidas, algumas delas de imediato, outras, evidentemente, mais a médio prazo, uma vez que a legislatura termina no ano de 26. A senhora Ministra, de tal ordem, que pareceu empenhada em concretizar este protocolo, que em novembro, e ele foi fechado em novembro de 22, não ficou satisfeita com o facto de a FENPROF, e não só, e outras organizações, mas no caso, no nosso, a FENPROF, ter apelado aos docentes e investigadores, docentes do ensino superior e investigador, que aderissem à greve nacional da administração pública, todos os trabalhadores da administração pública, que teve lugar no passado dia 18 de novembro. Inclusivamente, recebemos uma carta que depois teve, da parte do Ministério, ainda a preocupação de lhe dar destaque na comunicação social, dizendo que não compreendia porque é que, estando tão aberta à negociação, os docentes e os investigadores iam fazer greve no dia 18, embora aquilo que estava em cima da mesa para essa greve era muito mais do que as matérias que têm a ver com o ensino superior ou com a investigação. É tudo o que tem a ver com os trabalhadores da administração pública, questões gerais de precariedade, de carreiras, enfim, de salários, a valorização dos salários. Estávamos na altura da discussão do Orçamento do Estado e, portanto, como é óbvio, nem a FENPROF nem ninguém tem que dar satisfações aos ministros sobre se vai ou não vai fazer greves. Essa é uma decisão, quanto muito, dos trabalhadores que a vão fazer, mas também das organizações que as convocam. Passados estes meses, 4, não é? Portanto, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, exatamente, passados 4 meses, o balanço que se pode fazer deste primeiro tempo, este primeiro período do protocolo, é que, afinal, a senhora Ministra, que tão zangada ficou com o facto de se ter feito essa greve, na véspera de uma outra greve da Faculdade de Administração Pública, amanhã, dia 17 de março, não avançou com o que devia. E há aspectos que era suposto já estarem em curso, se não mesmo já em final de negociação, nomeadamente questões que têm a ver com o estatuto de carreira dos investigadores científicos ou, por exemplo, a existência de uma convenção coletiva, um contrato coletivo de trabalho para os investigadores e docentes do ensino superior particular e cooperativo. Pelo menos estas duas matérias já em vias de conclusão e outras a iniciar ou em curso, e até agora parece que passou a vontade a quem tem a responsabilidade no Ministério de concretizar aquilo com que se comprometeu protocolando. Pronto, como é evidente, não estamos a fazer esta conferência de imprensa sem termos antes tentado, pelo menos, que houvesse da parte do Ministério a abertura e prosseguimento das negociações sobre as matérias protocoladas, mas há falta para já de abertura ou de resposta para se continuar. A FENPROF não podia, nem iria, nem vai
ficar simplesmente à espera e calado e sentado que a Sra. Ministra resolva um dia destes começar a resolver estes problemas. Até porque nós temos um histórico com o Sr. Ministro anterior, que esteve até ao final da anterior legislatura, foi precisamente a existência de reuniões onde houve muito diálogo, de reuniões onde se falou muito dos problemas, de reuniões onde se apontaram algumas soluções, de reuniões onde se calendarizaram precisamente a negociação, ou pelo menos a discussão dos problemas e o encontrar de soluções, e depois acabou a legislatura e podemos dizer que pouco ou nada foi feito, ou seja, as reuniões, mesmo as que se fizeram, tiveram pouca consequência. Ora bem, estamos no início desta legislatura e aquilo que nós queremos é precisamente que não se repita o que aconteceu na anterior, ou seja, já que estamos no início, vamos neste início de legislatura colocar as coisas no sítio e neste caso é dizer ao Ministério e à Sra. Ministra que está na altura de cumprir aquilo com que acordou, aquilo que em protocolo acordou e de iniciar precisamente estas negociações e outras que entretanto começam a ficar atrasadas e por isso, é precisamente por isso que nós hoje aqui estamos. É por isso também que amanhã os docentes do ensino superior e os investigadores estarão na greve da administração pública, com razões acrescidas, precisamente porque nada foi ainda resolvido daquilo que já até deveria ter começado a ser, e é por isso ainda que nós iremos ter outras ações específicas, que são específicas dos colegas do ensino superior e dos investigadores, e para isso eu passo então a palavra aqui ao meu colega e camarada André Carmo, que vai ser primeiro dos dirigentes do setor a usar a palavra e depois outros colegas que aqui estão também o farão, caso seja necessário. André. Bem, como acabou de dizer o Mário, portanto nós no DESI, no Departamento de Ensino Superior e Investigação da FENPROF, fizemos recentemente um balanço, uma apreciação da situação neste setor e, enfim, aquilo que se verifica de imediato é que a generalidade dos problemas que existiam e dos desafios com que temos estado confrontados nos últimos anos, a maior parte deles permanece por resolver e neste sentido até se avolumam, não é? Portanto, há um conjunto de questões que têm ganho maior expressão e para as quais nós consideramos que era importante encontrar questões concretas, respostas concretas num prazo relativamente curto. O maior dos problemas, eventualmente, no ensino superior e investigação continua a ser a precariedade laboral. E esta marca, fundamentalmente, ou de forma mais expressiva, marca o domínio da investigação. A esmagadora maioria da investigação e da ciência que é feita em Portugal é feita em condições de trabalho precário. Nós estimamos, enfim, de acordo com os números da JEC, 75% dos investigadores têm vínculos precários, e isto é um número que exclui, ou não conta com os bolseiros, e que também são dados, digamos, por baixo, na medida em que não estão aqui a incluir neste cálculo que fizemos os contratados pelas instituições privadas sem fins lucrativos, que, como temos vindo a dizer desde há muito esta parte, em larga medida não passam de offshores ou de incubadoras de precariedade laboral no sistema de ensino superior português, Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Aquilo, aliás, a propósito das IPSFLs, aquilo que temos defendido é que, na generalidade dos casos, estas deviam ser integradas ou absorvidas pelas instituições de ensino superior que as acolhem, no seio das quais elas funcionam, sem as quais elas não existiriam, aliás. E, portanto, este é um aspecto fundamental a que importa dar resposta. E, nesse sentido, particularmente urgente é a forma como se vai gerir politicamente, a partir do Ministério, evidentemente, e das instituições de ensino superior, a questão do Decreto-Lei 57, que, como é sabido, prevê a abertura de concursos públicos para as áreas dos investigadores, para ingresso nas carreiras, desde que haja, no caso dos contratos celebrados ao abrigo da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, desde que haja a renovação do 5º para o 6º ano. Ora, o que nós temos assistido, aquilo a que temos assistido na generalidade das instituições de ensino superior em Portugal, é a criação, digamos, de um conjunto de obstáculos, para inviabilizar, no caso das instituições públicas, que se chegue a esse momento da renovação do 5º para o 6º ano.
seja através da criação de regulamentos de avaliação de desempenho dos investigadores contratados, que são tendencialmente mais exigentes do que os outros, seja através de mecanismos, enfim, com pouca lisura e falta de transparência e de informação por parte dos investigadores que são avaliados. Portanto, há um conjunto múltiplo de mecanismos que as instituições têm deitado mão para tentar impedir a assunção deste compromisso com a abertura dos contratos. Não é? E porquê é que isto acontece? E é esta, digamos, a reivindicação, também a proposta que temos vindo a fazer, é que existe a necessidade clara de que a tutela, de que o MCTES assegura às instituições que existe folga orçamental, que existe disponibilidade financeira para proceder à abertura destes concursos. Se isso não acontecer, num quadro de subfinanciamento crónico das instituições de ensino superior e de todo o sistema científico nacional, como é sabido, as transferências do Orçamento de Estado nem sequer cobrem os salários na totalidade, portanto as instituições retraem-se e não vão avançar para esta, digamos, para a formalização ou para a concretização daquilo que está plasmado na lei, no Decreto-Lei 57. Portanto, nós instamos, neste sentido, o MCTES a anunciar de imediato às instituições de ensino superior públicas que os orçamentos serão reforçados para garantir a abertura destes lugares de carreira necessários. São fundamentais para, digamos, a subsistência de um sistema científico e tecnológico nacional robusto, sólido e fundamentalmente para, digamos, a dignificação e a valorização da carreira científica, que é algo que manifestamente neste momento não acontece, não é? Dados os graus, os níveis de precariedade muito elevados em que a atividade científica e de investigação tem lugar em Portugal. Também defendemos neste quadro que esta possibilidade de abertura dos concursos seja alargada às universidades em regime fundacional e às IBSFL, mas sobre essa matéria depois, enfim, eventualmente mais à frente poderemos dar mais alguns dados. Ainda no campo da investigação, nós temos expressado a nossa preocupação com a quase triplicação do número de bolsas de doutoramento que passam a estar reservadas para aquilo que se chama ambientes não académicos, não é? Portanto, passamos de um número, o ano passado, de 150 bolsas adscritas a estes ambientes não académicos, que não são só empresariais, mas vão além disso. Passamos de 150, estava a dizer, para cerca de 400, mas o número total de bolsas mantém-se, não é? São 1450, portanto isto reduz espaço, reduz margem de manobra, se quiserem, ou possibilidades, para as bolsas atribuídas na base do mérito absoluto dos investigadores, não é? Dos seus planos de trabalho. Portanto, o entendimento do MCTES é o de que este reforço, enfim, reforça a ligação entre a ciência, a academia e o mundo empresarial, o terceiro setor e por aí fora. Mas, na verdade, o ano passado, destas 150 bolsas que foram reservadas para este ambiente não académico, apenas 102 foram atribuídas. Portanto, este argumentário carece de evidências empíricas que suportem, digamos, que o suportem. Não é? Para além disso, acresce em esta questão factual, não é? Acresce o sinal que é dado, num certo sentido, de desvalorização de determinadas áreas do saber e da ciência que não estão diretamente ligadas àquilo que podemos chamar à técnica, à ciência aplicada, não é? Às ciências fundamentais. A investigação fundamental perde aqui um espaço de afirmação e de possibilidade para desenvolvimento dos trabalhos dos investigadores que trabalham nestas áreas. E também vale a pena dizer que há determinadas áreas do saber que saem mais prejudicadas do que outras, não é? Portanto, áreas como as ciências sociais e as humanidades, as artes, por aí fora, sairão necessariamente mais prejudicadas, na medida em que não é muito expectável que o mundo empresarial preste particular atenção, e sobretudo tendo em conta o tecido empresarial português, preste particular atenção a estes domínios do saber. Também, no que toca ao concurso de estímulo ao emprego científico individual, que vai agora abrir e que prevê 400 contratos a termo com doutorados, nós consideramos que este número, enfim, continua bastante aquém do que deveria ser considerado, tendo em conta as necessidades que nós temos de reforçar o sistema científico e tecnológico nacional. Recordo aqui que nós temos, digamos, o alfa e o ômega
digamos, de uma parte significativa da estratégia do Ministério, do Governo, vários governos, já vem na anterior legislatura, era atingir os 3% de investimento em ID até 2030, nós continuamos bastante abaixo desse valor e eu diria, num certo sentido, estagnados, não é? Portanto, não há aqui um arranque, não há aqui evoluções significativas nestes parâmetros. Depois, ainda no quadro dos SECs, já tínhamos tido a oportunidade de expressar esta opinião anteriormente, mas como a regra se mantém, faz sentido voltar a colocar em evidência algo que nós temos vindo a contestar, que é a manutenção das regras de obrigatoriedade de concorrer a categorias superiores dos contratos a termo em função dos anos decorridos depois da obtenção do grau de doutoramento por parte dos candidatos. Portanto, isto, do nosso ponto de vista, cria aqui situações de desigualdade no acesso, os candidatos vêm-se privados de uma possibilidade de escolher, digamos, o nível ou a categoria onde teriam maiores probabilidades de ter sucesso nas suas candidaturas. É bom de ver também, sublinhar, que estes contratos são a termo, portanto isto não se tratam de carreiras, não é? Portanto, limitar, colocar aqui obstáculos a que estes investigadores possam aceder a estes contratos é, num certo sentido, enfim, uma manipulação administrativa para também mascarar as estatísticas do ponto de vista das taxas de aprovação destes concursos são muito más, não é? Portanto os números são muito baixos, são verdadeiras lotarias as obtenções destes contratos e também preocupante é a introdução de uma regra este ano, creio, para o concurso deste ano, que elimina da possibilidade sequer de se candidatarem todos os candidatos que, tendo submetido candidaturas no concurso anterior, tenham tido classificações inferiores a 5, numa escala de 0 a 10, e também elimina desde já para o próximo concurso todos os que, candidatando-se neste concurso, tenham não tiverem nota superior a 5. Portanto, isto, enfim, viola um bocadinho aqui o princípio da igualdade de oportunidades que devia estar subjacente a todo este concurso. No plano da investigação, são estas as matérias para as quais nós gostávamos de chamar a atenção, passando agora para, digamos, a área do ensino superior, num sentido também lato. A precariedade é também um dos traços definidores desta área, se quiserem. Os números, os níveis de contratação a termo, contratação precária, para professores, para docentes, ao abrigo da figura do convidado, têm vindo a crescer paulatinamente ao longo do tempo. O seu peso relativo no conjunto do sistema tem aumentado. Há instituições, nós já há cerca de um ano atrás já tínhamos apresentado números bastante preocupantes. Não é? Há instituições do ensino superior politécnico em particular, onde esta realidade é mais expressiva ainda do que no universitário, em que mais de 50% do corpo docente é constituído por docentes a termo, docentes convidados. Portanto, isto é muito preocupante do ponto de vista da sustentabilidade futura e da viabilidade do sistema de ensino superior. Portanto, nós temos vindo a reclamar junto da tutela uma atitude firme de regulamentação do recurso à figura do convidado, que efetivamente transforma esta situação. Até ao momento isso não tem vindo a acontecer e isto é muito preocupante, tanto mais que institui ou enraiza institucionalmente situações, digamos, o acentuar ou o cavar de assimetrias do ponto de vista das relações de poder nas instituições, e não é de estranhar que nós, com alguma regularidade também, ouçamos falar de situações de assédio laboral, aumento da exploração, coisas deste tipo, que seguramente estão relacionadas com este tipo com a precarização do trabalho no ensino superior. Um dos mecanismos criados, e contou com o contributo da FENPROF, para fazer face, digamos, à situação vivida no ensino, foi o Decreto-Lei 112/2021, que permitiu as promoções internas nas carreiras, e isso permitiu, do nosso ponto de vista, aliviar, restaurar alguma justiça, se quiserem, junto de uma comunidade cujo digamos, desenvolvimento das carreiras estava bloqueado desde há muitos anos,
restaurou alguma justiça, mas não é, digamos, a resposta para o problema. Do nosso ponto de vista, a resposta para o problema deve ser criada e encontrada no quadro da revisão dos estatutos das carreiras. Mas estava eu a dizer relativamente a este decreto-lei, o que nos preocupa fundamentalmente aqui, num prazo relativamente curto de tempo, é o facto da vigência deste decreto-lei se esgotar em junho e de nós sabermos que muitas instituições de ensino superior ainda não cumprem com aquilo que está previsto nos regulamentos, aquilo que está previsto na lei, nos estatutos, relativamente aos rácios, ao peso relativo dos docentes com ténure, não é? Com o Estatuto Reforçado de Estabilidade no Emprego, professores associados e catedráticos no ensino superior, professores coordenadores e coordenadores principais no ensino superior politécnico. Portanto, isto não está cumprido, estamos ainda em muitas instituições distantes e, portanto, era fundamental, por um lado, que se acelerasse a abertura destes concursos de promoção interna dentro do prazo e, por outro lado, eventualmente, refletir sobre o que é que deve ser feito para se poder cumprir com as estruturas previstas na lei. Uma nota também que nos parece importante fazer relativamente à recente aprovação das leis, digamos, as alterações ocorridas recentemente no quadro da Assembleia da República no que toca ao ensino superior politécnico, designadamente a possibilidade de poderem passar a utilizar em língua inglesa a designação Polytechnic University, por um lado, e por outro, terem o subsistema politécnico poder passar a conferir o grau de doutoramento. Portanto, isto são duas medidas, diria, uma mais no domínio simbólico, outra menos, mas que vão ao encontro de uma reivindicação antiga da FENPROF, que em última instância levaria à passagem de um sistema binário para um sistema unitário diversificado de ensino superior. Mas aquilo que nos parece agora importante fazer é ir além do simbólico, como eu estava a dizer, e fazer convergir, eliminar as diferenças que existem ainda entre a carreira politécnica e a carreira universitária no que diz respeito a duas questões fundamentais do ponto de vista laboral. Uma delas é a questão das horas, não é? Portanto, os colegas do ensino superior politécnico têm cargas letivas, enfim, os estatutos prevêem cargas letivas maiores do que os do universitário, e também do ponto de vista remuneratório há diferenças que penalizam os colegas do ensino superior politécnico. Portanto, estes dois aspectos devem ser objeto de convergência do politécnico relativamente ao universitário e não ao contrário, evidentemente. Por fim, um outro aspecto para o qual temos vindo a chamar a atenção e que no último ano, nos últimos 2 anos, se acentuou e se degradou, num certo sentido, que tem a ver com a questão salarial. Na última década, estimam-se em cerca de 15 a 20% a perda de poder de compra dos docentes do ensino superior universitário, politécnico e investigadores, com variação entre estes 3 corpos profissionais. Os níveis de inflação que temos experienciado no último ano e meio, nos últimos 2 anos, agudizam esta degradação de poder de compra, e isto é extremamente preocupante porque, do ponto de vista material, acresce outro tipo de situações, burnout, esgotamento, exploração, como já tínhamos falado anteriormente, do trabalho, que criam aqui uma situação de enorme descontentamento por parte dos colegas do ensino superior e da investigação em Portugal, e que exige uma resposta, e portanto a resposta não pode passar por outra que não seja a reivindicação ou a criação de condições para aumentos salariais alinhados com a inflação, para que esta perda de poder de compra verificada na última década não prossiga para o futuro. Para sermos consequentes na resposta a este conjunto de reivindicações, como já tinha dito, aliás, o Mário Nogueira, é importante retomar as negociações que estão, enfim, interrompidas, se quiserem, desde novembro, desde o final do ano passado, sem que o MESTES tenha dado continuidade. Havia, como também já foi dito, 3 matérias, na verdade são 4, mas existiam 3 de maior expressão, cuja negociação se previa ter iniciado já em 2022,
Portanto, como já foi dito, a questão da regulamentação do ensino superior privado e também a negociação em torno do ESIC, do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, mas existia também uma terceira questão, e foi aquela com que começámos aqui a nossa intervenção, com que comecei a nossa intervenção e com que gostava agora também de concluí-la, porque é de facto a mais urgente. E esse terceiro ponto do protocolo negocial dizia o seguinte, e estou a citar: consagrar um mecanismo de apoio à abertura de procedimentos concursais para a categoria da carreira de investigação científica ou da carreira de docente do ensino superior, a que as instituições públicas se encontram obrigadas no término dos 6 anos de contratação a termo. Portanto, isto tem que ver com o Decreto-Lei 57 e com a necessidade, como eu tinha dito inicialmente, de um STES assegurar às instituições de ensino superior públicas que vai haver folga orçamental para que elas possam dar este passo. É certo que as resistências que nós sabemos existirem por parte das instituições de ensino superior não se esgotam na questão financeira, há outros motivos importantes, mas a questão financeira é fulcral para poder desbloquear este processo e neste sentido, nós no dia 2 de março já enviámos uma carta ao STES, tendo reclamado o início das negociações. Não tivemos resposta, enfim, ficámos a saber pelos meios de comunicação social que o STES pretende abordar as duas matérias, o privado e o ESIC, no primeiro semestre de 2023, mas registramos também com desagrado o silêncio relativamente a esta questão fundamental do DL 57. E é também por isso, ou fundamentalmente por isso, que a FENPROF vai promover já para o próximo dia 22 de março, a partir das 13 horas, uma concentração de investigadores e docentes e da academia junto ao STES para reclamar o desbloqueio das negociações e para dar continuidade ao trabalho que tinha sido iniciado no segundo semestre do ano passado. Portanto, nós também pretendemos ser, nesse momento, recebidos pela Sra. Ministra para lhe fazermos chegar as principais reivindicações, em linha com aquilo que acabei de dizer, e também uma proposta relacionada com a abertura destes concursos, em que temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos meses, que está bastante detalhada e já está bastante, enfim, pronta e amadurecida para ser entregue e discutida em sede de negociação. Portanto, como dizia também o Mário, e porque o tempo é de luta também, o superior da FENPROF vai também participar na greve nacional de amanhã, 17 de março, promovida pela Frente Comum, e no dia 18 estaremos também na manifestação nacional promovida pela CGTP em prol de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida e aumentos salariais, porque, como disse, a questão da degradação salarial é um dos problemas que afeta as nossas vidas de forma mais veemente e contundente. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Obrigado.